Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente continuar falando de RPG, continuar falando de Brancalônia. Cenário de D&D para a quinta edição, com uma personalidade própria, com uma pegada inspirada ali na cultura e no folclore italianos. A gente está pensando aqui alguns elementos do Brancalônia para apresentar para vocês. Lembrando que aqui no Brasil ele é publicado pela editora Retropunk, nossa parceira aqui do canal. Então se você curte os materiais da Retropunk, se liga aí na descrição do vídeo que tem dica para pegar tudo com desconto, beleza? Mas olha só, se você está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Brancalônia, com tudo que a gente já fez e ainda vai fazer sobre o jogo, para você assistir com calma e depois seguir viagem junto com a gente. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando os vídeos de Brancalônia, deve lembrar que a gente está inicialmente aqui passando por todas as raças que existem aqui no cenário, né? Raças jogáveis. Nos últimos vídeos a gente falou dos humanos e das 3 variantes, né, dos humanos que existem aqui no cenário. Ainda faltam 2 raças que são justamente as raças com aquela pegada mais fantástica, mais sobrenatural. Então hoje a gente vai ver a primeira delas, que é justamente, olha, que são justamente os marionetes. Deixa eu aproximar aqui o desenho. E os marionetes são claramente inspirados na questão do Pinóquio, né? Então, vocês vão ver aqui, conforme eu for dando as informações para vocês, tem várias referências, tem referências diretas, né, ao Pinóquio e tal. Então, só para ter aquela ideia geral do que trata. Para a gente começar a mergulhar aqui nas informações a respeito dos marionetes, o que o livro vai trazer para a gente? Primeiro, ele fala que há muito tempo atrás, as marionetes eram realmente muito raras, né? Muito difíceis de serem encontradas por aí. E por quê? Porque elas são feitas de um material muito específico. É um tipo de madeira mágica conhecida como fabulênia. Tá? Então essa madeira, que é, segundo o livro não é muito específico em relação a isso, mas ele fala aqui também que essa madeira é conhecida como madeira turquesa, sendo que as turquesas, pelo que dá para entender aqui, são uma espécie de fada, né? Salvo engano, no próprio desenho do Pinóquio ele tinha uma fada madrinha, alguma coisa assim. Então, pelo que dá a entender aqui no cenário, existem, né, esses seres aqui, essas fadas que são conhecidas como turquesas. Então a fabulênia é uma madeira mágica que foi criada por elas ou alguma coisa nesse sentido. O livro não entra nesse detalhe, tá? Mas o que eles dizem? As marionetes eram muito raras, justamente porque essa madeira era muito rara, só crescia num local específico lá de difícil acesso e tudo mais. No entanto, nos últimos séculos, essa madeira vem se popularizando. Não que ela ainda não seja rara, tá? Mas ela é menos rara do que ela já foi um dia. Então, como a fabulênia, no momento que o cenário começa aqui, né, vamos dizer, ela já é cultivada em vários outros locais, existe uma quantidade maior de marionetes do que no passado. De novo, não que seja uma coisa que você encontre ali em qualquer vila, em qualquer lugar, mas são mais populares do que eram no passado. E é justamente por causa disso, pelo fato da fabulênia ser um material específico e ainda raro, é que as marionetes são feitas num tamanho reduzido, né? São feitas num tamanho aproximadamente de uma criança, para não gastar muita madeira, né? A ideia que o livro dá é mais ou menos essa. Mas como é que é a descrição deles? Como é que eles são, de fato, fisicamente falando? Eu vou ler um trechinho aqui do livro que dá bem essa ideia pra gente, olha só. As marionetes parecem criaturas completamente artificiais de madeira polida, com juntas, pintura e elementos mecânicos, e seriam totalmente inertes se não fosse a poderosa extravaganza, que é como eles chamam aqui a força mágica, né, que os anima. Essas características podem ser as de uma criança, adulto ou idoso, femininas ou masculinas, de todos ou nenhum gênero, de diferentes formas e etnias. Qualquer que seja a forma, sua verdadeira natureza logo emerge e, mais ou menos lenta e espontaneamente, a alcançam na sua forma interior ideal. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, trocando em miúdos? Eu disse que as marionetes geralmente têm o tamanho de uma criança. Aqui, uma criança desse tamanho é quase um bebê, né? Enfim, tem o tamanho de uma criança. Mas não quer dizer que a aparência, que as feições sejam de um bebê, né? Você pode ter uma marionete que tenha, como o próprio desenho aqui, né? Uma figura que já aparenta uma certa idade, com uma barbona e tal, não sei o que, homem, mulher, de qualquer etnia, ou de nenhuma etnia, de nenhum gênero, enfim. Vai da criatividade de quem estiver criando a marionete, né? Para a gente fechar aqui as informações iniciais sobre os marionetes, tem um outro detalhe que eu acho interessante de comentar. Olha só. O núcleo de fabulênia geralmente corresponde ao coração e cabeça da marionete, e sua remoção ou destruição é tão letal quanto ferir um ser humano da mesma maneira. Ou seja, vamos supor que inicialmente todo marionete seja feito de fabulênia. Mas ao longo do tempo essa madeira pode ser substituída, seja porque recebeu algum dano, alguma coisa nesse sentido, porque a madeira mesmo envelheceu, alguma coisa assim. Então o que o livro dá a entender, e a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto mais na frente, é o seguinte: o que importa é que a cabeça e o coração, né, do marionete sejam feitos de fabulênia. O resto do corpo
pode eventualmente ser substituído por outro tipo de madeira, que o marionete continua um ser animado ali. Ele só vai ser destruído completamente se a cabeça e ou o coração, o núcleo de Fabulênia, forem destruídos. Avançando aqui, a gente vai ter a seção, né, dos apelidos, né, e dos nomes. Em relação aos nomes, eles costumam ter sobrenomes, né, os marionetes. Não tem uma família assim específica, não tem, né, algo nesse sentido. E os apelidos são conhecidos jocosamente, né, como fantoches, panças de lenha, bundas pintadas, bonequinhos. Na verdade, até o apelido mais comum de marionete é impreciso. E apoiadores do Movimento pelos Direitos das Pessoas de Madeira usam o último como a sua denominação oficial, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter aqui aquela seção, né, de como as outras raças veem os marionetes, né, como é a relação dos outros povos que habitam aqui o cenário com esses personagens, com esses bonecos animados, vamos chamar assim. Vou ler um trechinho aqui para vocês, olha lá. Antigamente, as pessoas viam as marionetes como fadas e seres milagrosos, mas já há algumas décadas eles se acostumaram com sua presença ainda excepcional, porém não mais inconcebível. É aquilo que eu falei, são um pouco mais frequentes do que eram antigamente, mas ainda assim não é algo que você encontre em qualquer esquina. O fato de que são geralmente contratadas como artistas, atrizes e musicistas fez com que as marionetes tivessem ampla aceitação por vilas e cidades, ao mesmo tempo em que proporcionou uma má fama. A maioria dos plebeus os vê como bobos e bufões, e acha difícil reconhecê-los como pessoas de verdade. Ao longo de suas vidas, a despeito do seu humor ou do tipo de apresentação com a qual estão engajadas, as marionetes escutarão repetidamente humilhações do tipo "faça uma gracinha pra gente, bonequinho". Ou seja, essa ideia geral, conforme eu interpreto aqui, né, já abre um gancho para você que quer fazer, de repente, uma marionete talvez com um lado um pouco mais sombrio, alguma coisa assim, que se revolte contra esse tipo de tratamento, ou que não queira seguir esse padrão de obrigatoriamente ter que trabalhar, né, em trupes circenses ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, como em todo livro de RPG, aqui, né, na parte de apresentação dos personagens, vamos chamar assim, é passada uma ideia geral do, entre aspas, padrão aqui, né? Claro, você pode pegar isso para construir uma história alternativa e adequar para o estilo de personagem que você quer fazer. Avançando aqui, para a gente já encaminhando para o final do vídeo, tem as características das marionetes, ou seja, quais são as regrinhas, né, em termos de sistema, o que vai afetar o seu personagem ser uma marionete. Tem bastante coisa interessante aqui, então olha só. Primeiro, a questão dos atributos, como é que vai funcionar? Os marionetes vão ter destreza e constituição mais 1, beleza? Em relação à idade, tem um detalhe interessante aqui que eu vou ler um trechinho para vocês. As marionetes nascem no momento de sua manufatura, e sua idade é representada pelas características que o carpinteiro lhes deu, geralmente adolescentes ou adultas. Sua natureza é tanto frágil quanto resistente, e elas envelhecem e se deterioram junto com a madeira da qual são feitas, aquilo que eu estava falando mais no início. A fabulênia começa a deteriorar depois de algumas décadas, e raramente passa de meio século. Ou seja, eventualmente a marionete vai precisar de peças de reposição, que não necessariamente precisam ser de fabulênia, a não ser que seja a cabeça e o núcleo, né, e o coração. Em relação ao tamanho, as marionetes têm cerca de 90 centímetros e pesam em torno de 20 quilos. Para efeito de regras aqui, elas são consideradas pequenas, tá? Então, todos os outros que a gente viu até agora são do tamanho médio e as marionetes são pequenas. O deslocamento também delas é um pouco menor, né? São 8 metros, enquanto que a maioria gira ali nos 9 metros, né? E aí vem o detalhe mais interessante, né? As características mais diferenciadas dos marionetes. Em termos de regra, de sistema de D&D, eles são considerados, olha, construtos de fabulênia. E pelo fato deles serem construtos de fabulênia, eles têm os seguintes benefícios. Eu vou ler aqui para vocês. São imunes a dano venenoso e a condição, né, de envenenamento, enfim. Não precisa comer, beber ou respirar. É imune à doença, exceto doenças da madeira, olha aí o gancho. É mágico, mas ainda é de madeira. Você tem vulnerabilidade a dano por fogo, tá? Óbvio. Auto-reparo, olha essa característica aqui. Contanto que o seu núcleo de fabulênia não seja destruído, você é capaz de se consertar com facilidade. Adicionando, aí tem umas regrinhas aqui, tá, em termos de sistema, dados de vida e tarará, tarará. Ou seja, é aquilo que a gente estava conversando. Você pode colocar de novo, né, reparar peças perdidas, né, partes perdidas do seu corpo, justamente porque você é um construto. Em relação àquela questão que todas as raças têm, que é a característica de briga, como é que isso vai se aplicar aqui às marionetes? Olha só, característica de briga, braço removível. Com uma ação bônus durante uma briga, você pode remover um braço e usá-lo como um adereço comum de combate, né?
Diferente dos adereços normais, o seu braço não é perdido após o uso. Isso aqui é uma questão um pouquinho mais de regra, mas eu imagino, não lembro com certeza, tá? Mas eu imagino que seja tipo aquele negócio de arma improvisada. Em vez de você pegar um porrete, uma cadeira, um banquinho, o marionete pode tirar o próprio braço. Só que ao contrário de um objeto comum, ele não vai ser quebrado ali durante o combate. Você pode tirar o braço, usar como porrete, depois você encaixa ele de volta ali. Pelo menos é a ideia que eu tô tendo aqui ao ler isso, né? E pra gente fechar aqui, os marionetes também, por serem construtos, eles têm, ou um detalhe aqui, ó, eles têm formas diversas. Apesar da marionete mais comum ser o Pinóquio, existem outras formas de marionete. E aí tem duas opções para você escolher aqui, dois tipos, vamos dizer assim, né, de marionete. E como eu disse, referências diretas ao Pinóquio. Tanto que um desses tipos chama-se justamente Pinóquio. Olha só, tá aqui. E o que o fato de você ser um Pinóquio vai lhe acrescentar, além das características que eu já mencionei aqui? Uma das formas mais antigas e certamente a mais difundida, concebida como um artista e ator em trupes de teatro viajante. O Pinóquio vai ter mais um de carisma, além do que eu já falei, tá? E ele tem também a característica de ser ingênuo. Você tem desvantagem em testes de sabedoria e intuição, tá? Que é aquele lado mais infantil, vamos dizer assim, do Pinóquio, né? E o outro tipo de marionete que vai ter são os títeres. Olha só, as marionetes de Zagara foram criadas para imitar a aparência e atitudes distintas dos antigos paladinos, e são geralmente bastante beligerantes. Esta forma é feita com partes de armadura de bronze enxertadas diretamente na madeira, que, portanto, se tornam partes de sua natureza. Ou seja, é aquele tipo de marionete talvez mais orientada ali para o combate. Qual é a característica deles? Armadura integrada, justamente. Você não recebe benefícios por vestir a armadura, mas ainda pode se beneficiar do bônus de um escudo. Aí ele tem uma CA12 igual ao modificador de destreza, mais o bônus da proficiência. Ou seja, é como se ele tivesse já uma armadura natural um pouco mais elevada, justamente porque o corpo dele é enxertado com essas partes de armadura de bronze. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Acabamos de ver mais uma das raças aqui de Brancalônia. Espero que vocês estejam curtindo. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e a gente se encontra na próxima resenha.